Timóteo foi um jovem cuja vida simples se tornou um exemplo poderoso de fé e dedicação. Criado em meio a duas culturas distintas, ele se destacou por sua coragem e disposição em atender ao chamado de Deus, mesmo diante de desafios que pareciam maiores do que ele podia suportar. Ao longo de sua vida, Timóteo enfrentou oposições, pressões e até mesmo suas próprias fraquezas físicas. Mas, em cada passo, ele se mostrou um exemplo de obediência e confiança em Deus. Mais do que isso, ele foi uma prova viva de que quando respondemos ao chamado divino, nossas limitações se tornam oportunidades para que a força de Deus se revele. Essa é a história de Timóteo, um relato que inspira, desafia e nos lembra que o propósito de Deus nunca falha. É uma história de fé, coragem e fidelidade que, mesmo séculos depois, ainda fala aos nossos corações. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Listra era uma cidade pacata, quase esquecida no tempo, onde as colinas pareciam sussurrar segredos antigos ao vento. Foi ali que Timóteo nasceu, em um lar marcado por contrastes. Seu pai, um grego de espírito racional, olhava a vida com pragmatismo, enquanto sua mãe, Eunice, carregava no coração a chama da fé judaica. Eunice, por sua vez, tinha aprendido sobre as promessas divinas com Lloyd, sua mãe, e juntas formavam um elo forte, tecendo histórias sagradas na alma do pequeno Timóteo. Desde cedo, Timóteo parecia diferente. Não era apenas um menino atento, era como se tivesse um farol interno que o guiava para algo além do comum. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas empoeiradas, ele se sentava aos pés de sua mãe e de sua avó, ouvindo com olhos brilhantes os relatos sobre os grandes feitos de Deus. Era uma infância que, à primeira vista, parecia simples, mas na verdade estava sendo moldada pelo extraordinário. Sua casa, um mosaico de culturas, ecoava tanto a sabedoria dos gregos quanto as profecias judaicas. Timóteo vivia entre essas duas realidades, como um fio que unia mundos opostos. Quando sua mãe recitava os salmos, ele podia sentir algo vibrando em seu espírito, como se cada palavra tivesse sido escrita especialmente para ele. Era impossível não perceber que algo maior estava sendo plantado ali, mesmo que ele ainda não entendesse o que era. À medida que os dias passavam, sua vida continuava em silêncio, como as águas de um rio que correm tranquilas antes de encontrarem as corredeiras. Mas naquela calma, Deus já estava agindo, tecendo os primeiros fios do destino que o levaria a um encontro transformador. Os anos passaram e Timóteo cresceu. Seu rosto ainda trazia a expressão serena de alguém que buscava entender o mundo ao seu redor, mas havia algo nele que chamava a atenção de todos em Listra. Ele era jovem, sim, mas sua maturidade impressionava. Quem o via nos encontros da comunidade cristã podia sentir que sua fé não era apenas uma repetição do que aprendera com a mãe e a avó. Não, era algo mais profundo, como uma árvore que se enraiza além do visível, buscando as águas que alimentam o invisível. Timóteo era conhecido por sua gentileza e por uma calma que parecia contradizer a intensidade de sua dedicação. Quando falava, suas palavras ressoavam como música bem composta, refletindo não apenas conhecimento, mas também sabedoria. Não era difícil para os anciãos da comunidade reconhecer que havia nele uma marca especial, como se ele carregasse em si um brilho que não vinha deste mundo. Os cristãos que visitavam Listra sempre saíam com algo a dizer sobre o jovem. Ele se tornara uma espécie de ponto de referência, uma chama que mantinha a comunidade aquecida em tempos difíceis. Mas Timóteo, com toda a sua quietude e humildade, nunca se enxergava dessa forma. Para ele, a fé era como uma trilha a ser percorrida.
e ele apenas dava um passo de cada vez, sem imaginar onde o caminho o levaria. Foi em meio a esse contexto que ele começou a ouvir histórias sobre um homem chamado Paulo, um missionário ousado que viajava de cidade em cidade, pregando sobre o Messias com uma paixão que mudava tudo por onde passava. Timóteo, intrigado, imaginava como seria encontrar alguém assim, alguém que parecia carregar um fogo semelhante ao que ardia em seu coração. E foi então que, numa tarde comum, o inesperado aconteceu. O dia amanheceu como qualquer outro em Listra. O mercado fervilhava com vozes, o cheiro de pão recém-assado flutuava pelo ar, e os moradores seguiam suas rotinas. Timóteo, como sempre, estava em casa, ajudando Eunice com as tarefas e ouvindo atentamente alguma passagem que sua mãe lia em voz alta. Mas naquele dia, algo diferente aconteceria. A notícia chegou rápido, como fogo em palha seca. Paulo, o missionário de quem tantos falavam, estava na cidade. Ele havia chegado acompanhado de Silas, trazendo histórias sobre curas, milagres e palavras que sacudiam as almas mais endurecidas. A presença de Paulo na praça principal causava um burburinho. As pessoas se reuniam curiosas, algumas com ceticismo, outras com esperança estampada no rosto. Timóteo, tomado por uma curiosidade que mal conseguia conter, resolveu ir até lá. Ao avistar Paulo, Timóteo não viu apenas um pregador comum. Havia algo naquele homem que o deixava sem palavras, como se a própria presença dele carregasse a força de um trovão. Paulo falava com paixão, sua voz cortando o ar como lâminas que revelavam as verdades mais profundas. Ele falava de Jesus, o Messias, o Salvador. Para Timóteo, cada palavra parecia um eco do que ele já sentia em seu coração, mas que nunca tinha conseguido expressar. Quando o olhar de Paulo cruzou com o de Timóteo, algo indescritível aconteceu. Foi como se o missionário enxergasse nele não apenas o jovem que estava ali, mas o potencial que Deus havia plantado desde o início. Paulo viu a fé viva de Eunice e Lloyd brilhando naquele rapaz, mas também algo ainda mais profundo, uma disposição inabalável para seguir o chamado de Deus, não importando o custo. Depois de terminar de pregar, Paulo se aproximou de Timóteo. O momento era simples, mas carregado de significado. Entre algumas palavras trocadas, ficou claro que aquele encontro era muito mais que casualidade. Era o início de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. O encontro com Paulo deixou Timóteo inquieto. Não era apenas admiração, era como se um sino invisível tivesse sido tocado em sua alma, chamando-o para algo maior. Enquanto as pessoas voltavam às suas rotinas, ele permaneceu pensativo, como alguém que, ao olhar para o horizonte, percebe que há muito mais além do que os olhos podem ver. Não demorou para que Paulo o procurasse novamente, dessa vez com uma proposta que mudaria tudo. Com uma conversa firme, mas cheia de carinho, Paulo deixou claro que via em Timóteo um propósito especial. Ele não falava apenas com palavras, mas com os olhos. Olhos de quem já havia sofrido por causa de Cristo e sabia reconhecer quem estava disposto a fazer o mesmo. Timóteo sentiu o peso daquela responsabilidade, mas ao mesmo tempo havia uma paz inexplicável, como se finalmente tivesse encontrado o caminho que buscava desde sempre. No entanto, havia um detalhe que precisava ser enfrentado. Embora sua mãe fosse judia e ele tivesse sido criado segundo as Escrituras, o fato de seu pai ser grego trazia um certo desafio. Paulo sabia que, para evitar conflitos e facilitar o ministério entre os judeus, Timóteo precisaria ser circuncidado. Era uma exigência que parecia dura, mas Timóteo não hesitou. Sua resposta foi simples: ele faria o que fosse necessário para servir. Esse ato de obediência e entrega foi como um selo de sua disposição. Timóteo não era apenas um aprendiz. Ele era um filho espiritual de Paulo. Alguém que compartilhava não só do ensinamento, mas também da missão. A partir daquele momento, ele não era mais o jovem tímido de Listra.
Sob a orientação de Paulo, Timóteo começaria a percorrer terras desconhecidas, enfrentar perigos e, acima de tudo, testemunhar o poder transformador do Evangelho. Com Paulo, ele deu seus primeiros passos fora de Listra. A estrada à frente era longa e incerta, mas Timóteo não tinha medo. Havia algo maior o esperando, e a jornada estava apenas começando. Com a poeira da estrada subindo sob seus pés, Timóteo começou a experimentar o mundo além de Listra. Ao lado de Paulo, ele passou a fazer parte de algo muito maior do que jamais imaginara. Cada cidade em que entravam era uma nova oportunidade de ver o Evangelho em ação, mas também um lembrete de que seguir a Cristo trazia desafios. Em cada passo, Timóteo se via confrontado com a realidade de uma fé que não era apenas palavras, mas vida, coragem e muitas vezes sacrifício. Em Filipos, ele testemunhou algo que jamais esqueceria. Paulo e Silas, ao libertarem uma jovem possessa, enfrentaram a fúria dos moradores. Eles foram presos e açoitados. Timóteo viu de perto as marcas da dor no corpo daqueles que o guiavam. E ainda assim, ouviu cânticos ecoando da prisão. Aquela fé inabalável incendiava algo em seu coração. Ele compreendeu que seguir a Cristo era andar na luz, mesmo quando tudo ao redor parecia trevas. De Filipos a Tessalônica e depois a Bereia, o jovem discípulo começou a entender os desafios do ministério. Não era só pregar, era ouvir, consolar, ensinar e às vezes fugir de multidões enfurecidas. Em Bereia, ele viu como alguns buscavam as Escrituras com avidez, enquanto em Tessalônica, a rejeição e a perseguição os obrigaram a partir às pressas. Cada cidade parecia carregar seu próprio mistério, uma mistura de aceitação e resistência. Timóteo não apenas observava, mas participava. Ele levava mensagens, fortalecia os irmãos na fé e ajudava Paulo em tudo que podia. Mesmo quando a pressão aumentava, sua determinação crescia. Em meio ao caos, ele descobriu que havia uma força em si que não sabia que possuía. Era como uma tocha acesa, guiando-o por caminhos que, embora perigosos, estavam repletos de propósito. Foi nessa jornada, repleta de altos e baixos, que Paulo começou a confiar mais e mais responsabilidades a Timóteo. Quando Paulo confiou a Timóteo a liderança da igreja em Éfeso, muitos levantaram as sobrancelhas. Afinal, ele era jovem demais para uma tarefa tão grande. Éfeso não era uma cidade qualquer, era uma metrópole movimentada, cheia de desafios. A igreja local enfrentava heresias, conflitos internos e a constante pressão do mundo ao redor. Para qualquer líder, seria um fardo pesado, mas para Timóteo parecia quase impossível. Quase. Ele chegou com o coração ansioso, mas cheio de fé. As ruas de Éfeso pulsavam com o som de mercadores, viajantes e devotos do templo de Ártemis, que dominava a paisagem como uma sombra imponente. Timóteo sabia que não estava apenas cuidando de uma congregação. Estava defendendo uma verdade que muitos não queriam ouvir. Mesmo assim, ele não recuou. A coragem que aprendera ao lado de Paulo agora precisava ser posta em prática. No início, não foi fácil. Alguns questionavam sua juventude. Outros achavam que ele não tinha experiência suficiente para liderar. Mas Timóteo, firme como uma rocha que resiste às ondas, lembrava-se das palavras de Paulo: ninguém te despreze por seres jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Ele não apenas pregava, vivia aquilo que ensinava, mostrando dia após dia que sua idade não era um obstáculo para o poder de Deus agir. Ainda assim, as lutas eram constantes. Havia falsos mestres que espalhavam doutrinas enganosas como ervas daninhas no campo da fé. Timóteo precisou ser firme, mas também sábio. Ele usava as Escrituras como sua espada e o amor como sua armadura. A cada dia, sua confiança crescia, não em si mesmo, mas naquele que o havia chamado. Enquanto lidava com as responsabilidades em Éfeso,
As cartas de Paulo se tornaram seu maior apoio. Elas eram como âncoras em meio às tempestades, lembrando-o de que ele não estava sozinho. As cartas de Paulo chegavam como presentes preciosos, cheias de palavras que acendiam esperança e traziam direção. Em cada linha, Timóteo podia ouvir a voz firme e ao mesmo tempo amorosa do seu mentor, como se Paulo estivesse ali, sentado ao seu lado, guiando-o em meio aos desafios de Éfeso. Mas à medida que lia, sentia também o peso crescente da responsabilidade. Paulo não apenas encorajava, ele alertava sobre os perigos que viriam, os lobos em pele de ovelha que tentariam devorar o rebanho. Entre as palavras que mais ecoavam em sua mente estava um chamado direto: reaviva o dom que há em ti. Timóteo sabia exatamente do que Paulo estava falando. Ele se lembrava do momento em que mãos foram impostas sobre sua cabeça, quando ele foi consagrado ao ministério. Havia uma chama dentro dele, mas Paulo parecia temer que os ventos das dificuldades pudessem apagá-la. Então, a cada manhã, Timóteo orava para que aquela chama permanecesse acesa, mesmo quando tudo ao seu redor parecia conspirar contra ele. Timóteo também carregava outro desafio: sua saúde. As palavras de Paulo, sugerindo que ele cuidasse melhor de si mesmo, mostravam que o jovem pastor enfrentava não apenas lutas espirituais, mas também físicas. No entanto, Timóteo não deixava que isso o detivesse. Ele seguia em frente mesmo quando o cansaço ameaçava vencê-lo. Sua força vinha de um lugar além do corpo, vinha da certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Enquanto isso, a pressão em Éfeso aumentava. As heresias pareciam crescer como sombras que se espalhavam pela igreja. Cada novo problema exigia mais sabedoria e coragem de Timóteo. Ele sabia que não podia enfrentar tudo sozinho. Por isso, mantinha-se fiel à oração e à palavra, buscando constantemente a direção de Deus. Mas havia algo mais acontecendo. Paulo, de onde estava, parecia pressentir que seus dias estavam chegando ao fim, e suas palavras carregavam um tom de urgência. Timóteo sentia que algo maior estava prestes a acontecer, algo que testaria sua fé como nunca antes. A notícia chegou como uma pedra lançada na água, causando ondas que se espalharam rapidamente. Paulo foi preso novamente em Roma, desta vez sob circunstâncias ainda mais sombrias. Timóteo, ao ouvir isso, sentiu um aperto no coração. Ele sabia que Paulo, seu mentor e amigo, não era estranho às cadeias. Mas dessa vez havia algo diferente. As cartas que vinham de Roma estavam impregnadas de um tom que ele nunca tinha visto antes. Havia uma urgência, uma despedida silenciosa entre as linhas. Enquanto liderava a igreja em Éfeso, Timóteo continuava a lutar contra as dificuldades locais, mas sua mente frequentemente vagava para Paulo. Ele podia imaginar o apóstolo sentado em uma cela fria, cercado pela escuridão, e ainda assim escrevendo com uma convicção inabalável. As palavras de Paulo eram como uma tocha passada para Timóteo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Era impossível não sentir o peso dessas declarações, como se o próprio bastão estivesse sendo entregue em suas mãos. Timóteo queria estar com Paulo, mas a distância e as responsabilidades o mantinham preso. No entanto, ele nunca se sentiu tão próximo de seu mentor. Cada batalha que enfrentava em Éfeso parecia ser uma extensão da missão de Paulo, uma continuidade do trabalho que eles haviam começado juntos. Havia noites em que Timóteo, sozinho em sua oração, quase podia ouvir a voz de Paulo, dizendo para não desistir. Enquanto isso, a pressão em Roma aumentava. Timóteo sabia que a perseguição aos cristãos estava se intensificando e que o nome de Paulo era alvo de ódio. A angústia o acompanhava, mas também uma certeza: ele precisava manter firme o legado do Evangelho, não importando o custo. E mesmo com as lutas diárias em Éfeso, algo no fundo de seu coração dizia que ele não podia ignorar o chamado para estar com Paulo
uma última vez. O vento cortava frio, enquanto Timóteo atravessava as estradas que o levariam até Roma. Ele tinha tomado a decisão, mesmo sabendo que deixar Éfeso poderia ser arriscado. As heresias ainda ameaçavam a igreja, os desafios eram constantes, mas algo dentro dele dizia que precisava ir. As palavras de Paulo em sua última carta ecoavam como um chamado impossível de ignorar. Venha logo, antes do inverno. Timóteo sabia que não era apenas sobre a estação que se aproximava, mas sobre o tempo que parecia escapar rapidamente. A viagem foi longa e cheia de perigos. Timóteo encontrou soldados romanos patrulhando as estradas, ouvindo rumores sobre a perseguição aos cristãos que aumentava a cada dia. Em cada vilarejo que parava, ele sentia o peso da insegurança. Mas nada disso o fazia recuar. Ele lembrava dos ensinamentos de Paulo sobre coragem e fé e seguia em frente, determinado a chegar antes que fosse tarde demais. Quando finalmente avistou Roma, a cidade não parecia como nas histórias que ouvira. A grandiosidade do lugar era ofuscada pelo ambiente sombrio de tensão e medo. A perseguição aos seguidores de Cristo era intensa, e o nome de Paulo era falado em sussurros. Timóteo fez o possível para passar despercebido enquanto se dirigia para o local onde seu mentor estava preso. Cada passo parecia carregado de ansiedade, mas também de uma esperança silenciosa de que ainda pudesse ouvir a voz de Paulo mais uma vez. Ao chegar, ele foi levado até a cela onde Paulo estava. A visão de seu mentor o deixou sem palavras. Paulo parecia mais fraco, mais desgastado pelo tempo e pelo sofrimento, mas seus olhos brilhavam com a mesma paixão de sempre. O reencontro foi silencioso no início, mas carregado de significado. Timóteo sentia que aquele momento era um presente, uma oportunidade de receber mais do que palavras, mas o próprio espírito de fé e perseverança que Paulo carregava. A cela era fria, mas o ambiente estava aquecido pela presença de duas almas que compartilhavam um laço inquebrável. Timóteo ouvia Paulo com atenção, absorvendo cada palavra como se fosse a última. Havia algo no tom de Paulo que misturava serenidade e urgência. Ele falava sobre o combate da fé, sobre o preço de seguir a Cristo, mas também sobre a glória que esperava aqueles que perseveravam. Suas palavras não eram de lamento, mas de alguém que sabia que estava prestes a cruzar o limite entre o temporal e o eterno. Timóteo sentiu o peso daquele momento. Ele não estava apenas ouvindo um mentor, estava testemunhando o encerramento de uma vida que havia sido completamente entregue ao propósito de Deus. A fraqueza física de Paulo contrastava com a força de suas palavras, que ressoavam como trovões em uma noite silenciosa. O jovem sabia que dali em diante ele carregaria não apenas as lembranças de Paulo, mas também a missão que haviam compartilhado. Quando chegou o momento de partir, Timóteo o fez com o coração apertado, mas com uma nova determinação. Paulo havia cumprido sua carreira, mas a jornada de Timóteo estava apenas começando. Ele voltou para Éfeso, levando consigo o peso de tudo que havia vivido, mas também uma chama ainda mais forte, acesa pelas últimas palavras de seu mentor. Os dias em Roma foram um marco em sua vida, mas não foram o fim de seus desafios. Timóteo continuou a liderar, enfrentar perseguições e manter viva a mensagem que Paulo tanto se dedicou a proclamar. Mesmo nos momentos de solidão e fraqueza, ele sabia que não estava sozinho. As sementes plantadas por Paulo e regadas por Deus floresceriam em sua vida, tornando-o um símbolo de fidelidade e coragem. E assim, a história de Timóteo permanece viva, não apenas nas páginas das Escrituras, mas também nos corações de todos que buscam servir a Deus com perseverança, lembrando-nos que o chamado divino sempre vem acompanhado de desafios, mas também de uma força que só Ele pode dar. A vida de Timóteo
Não foi marcada por feitos grandiosos que chamassem a atenção dos homens, mas pela constância em seguir o propósito que lhe foi dado. Ele não buscou os holofotes, mas permaneceu fiel ao chamado, mesmo nos momentos mais difíceis. O jovem que começou como aprendiz de Paulo tornou-se um líder firme, um pastor amoroso e uma voz que ecoava a verdade em tempos de confusão. Sua história é um lembrete de que Deus não escolhe os mais fortes ou os mais preparados, mas aqueles dispostos a confiar e obedecer. Os anos que se seguiram após a morte de Paulo não foram fáceis. Timóteo enfrentou perseguições ainda mais intensas, mas nunca se desviou do caminho. Ele continuou a pregar, ensinar e cuidar do rebanho que lhe foi confiado. Algumas tradições sugerem que ele enfrentou o martírio, defendendo sua fé até o último suspiro. Outros acreditam que ele viveu até uma idade avançada, sempre fiel ao seu chamado. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: sua vida foi um testemunho vivo do poder de Deus em transformar o ordinário em extraordinário. E o que podemos aprender com ele? Timóteo nos ensina que não importa quem somos ou de onde viemos, o que importa é a disposição de responder ao chamado de Deus. Ele nos mostra que a verdadeira força não está na ausência de medo, mas na coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Sua fidelidade, mesmo nas provações, nos lembra que Deus caminha ao lado dos que confiam nele. Timóteo também nos ensina o valor de ter mentores espirituais, pessoas que nos guiem e nos preparem para enfrentar os desafios da vida com sabedoria. Assim como ele teve Paulo, somos chamados a aprender, mas também a passar adiante aquilo que recebemos. Sua história é um convite a viver com propósito, sabendo que no final o que importa não é o tamanho dos desafios, mas a fidelidade com que os enfrentamos. Se você gostou da história de Timóteo e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.